Oi gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal, sejam bem-vindos a mais um momento da Palavra de Deus. E hoje nós falaremos sobre a vida, né? Nós temos visto muitas pessoas partindo, né, dessa vida, morrendo, deixando sonhos, projetos, deixando pessoas, familiares, pessoas que partem e, segundo a Bíblia, estamos vivendo nessa terra, mas tudo aqui é passageiro, mas virá uma eternidade. E essa eternidade vai depender das nossas escolhas. A Bíblia diz que há duas portas, uma estreita e uma larga. Estreita e apertada é o caminho que conduz à salvação, e a larga e espaçosa é a que conduz à perdição. Mas vamos à palavra de Deus em Salmos 90, versículo de número 10, e depois vamos ler Mateus capítulo 5 também, onde a palavra do Senhor vai nos dizer em Salmos 90, 10 assim: a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nós regozijemos e nos alegraremos todos os nossos dias. Em Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 35, nos diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus queridos irmãos, nós meditamos dois textos e, se falando de vida, nós vemos aqui no primeiro texto que nós meditamos, em Salmos 90, onde o salmista ele vai descrever e ele vai declarar que a duração da nossa vida é de 70 anos no máximo. A longevidade do ser humano, da nossa vida, é até os 70 anos. Ele vai dizer aqui, né? E se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. E a nossa vida é assim. A nossa vida passa rapidamente e nós não se damos conta. Nós vivemos como se nós tivéssemos o tempo na palma das nossas mãos, mas a verdade é que a nossa vida não está no nosso controle. O tempo de vida, o tempo que você vai viver sobre a face dessa terra, quem determina é o Senhor. Quem determina é Deus. Então nós vemos aqui onde o salmista ele declara para nós. E ele diz no versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcançamos o coração sábio, porque a sabedoria só vem do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos ter sabedoria, nós precisamos ser sábios para viver nessa terra. Como Tiago, ele vai dizer lá que aquele que não tem
sabedoria, ou seja, aquele que tem falta de sabedoria, peça sabedoria a Deus, que tudo Ele dá. Ah, irmão David, e por que você está trazendo essa palavra neste dia? É porque nesses últimos dias nós temos visto muitas vidas sendo ceifadas, muitas pessoas perdendo a sua vida, muitas pessoas se entregando ao alcoolismo, à droga, à prostituição, aos prazeres da carne. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Eu sei que a natureza humana ela é tendenciosa a inclinar para a carne. Mas é por isso que nós devemos buscar no Senhor. É por isso que nós devemos pedir ao Senhor que guie os nossos passos. Aqui como Ele vai dizer, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Porque o Senhor é quem vai nos dar sabedoria para conduzirmos as nossas vidas. Tudo o que nós precisamos para viver está aqui na palavra de Deus. Todos os conselhos, todas as questões, em todas as áreas que você necessitar de uma palavra, a Bíblia tem resposta. A Bíblia tem uma palavra sempre dos céus direcionada ao teu coração. Mas nós meditamos também um livro de Marcos, uma palavra onde diz no versículo 36: E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Versículo 35 diz: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E aqui eu quero falar de escolhas, porque Jesus Cristo estava aqui com os discípulos, estava com aquela multidão, e sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra banda, para outra margem, para o outro lado do rio. E eles, deixando a multidão, levaram Jesus consigo e entraram no barco com Jesus. Só que a Bíblia diz aqui, ela é bem clara em dizer que também havia com ele outros barquinhos. Jesus não obrigou ninguém a entrar no barco, mas eles escolheram entrar nesse barco e levar o mestre consigo. E nem sempre, porque Jesus está no barco, não haverá tempestade, não haverá problemas, não haverá situações adversas. Pelo contrário. Mas aqui nós vemos que também havia outros barquinhos. Eles tinham escolhas. E nós vemos aqui que quando ele entra no barco com Jesus, a Bíblia diz aqui, em Marcos, que se levanta uma tempestade, o vento era contrário, e eles ficam temendo a morrer, a morte, ficam com medo. E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo com a almofada na proa do barco. E eles vão lá e acordam Jesus desesperados e pedem que o Senhor faça algo. E o Senhor se levanta e aquieta o vento, aquieta o mar, aquieta a tempestade e pergunta se eles ainda não têm fé. E trazendo para os nossos dias de hoje, trazendo para nossas vidas, eu pergunto a você, e você não precisa me responder, mas aonde as tuas escolhas estão te levando? Para onde as suas escolhas estão te guiando? Para um momento, reflete um pouco das suas decisões, das suas escolhas, o que você tem feito da sua vida, se realmente o que você está fazendo é certo, se realmente o que nós estamos fazendo é certo, para onde as minhas escolhas estão me levando. Será que as minhas escolhas condizem com a pessoa que eu sou? Será que as minhas escolhas elas estão me levando para ser uma pessoa melhor a cada dia? Será que ela está me guiando
por um caminho que agrada ao Senhor, por um caminho que me leva para perto dele. Porque a Bíblia diz que havia aqui consigo também outros barquinhos. E muitas das vezes nós pensamos que ao entrar no barco e Jesus está no barco, não vamos ter tempestade, não vamos ter adversidade, mas ter Jesus não significa que não haveremos adversidades nessa terra. Ter Jesus não significa que nós não vamos ter situações adversas, mas ter Jesus significa que em meio às tempestades, em meio às guerras, em meio às situações adversas, nós teremos a paz que só Ele pode dar, a paz que excede todo o entendimento. E é essa paz que o Senhor Ele quer te dar neste dia. É essa paz que Ele quer te alcançar. Eu quero orar por você. Querido Deus e eterno Pai que está no céu. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia, Senhor, pelo privilégio da vida, Senhor, e pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Te apresento, Senhor, a cada um dos Teus filhos, Pai, que vai ver esse vídeo, que vai, meu Pai, ouvir essa palavra, Senhor. E já crendo, Pai, em posse de vitória, visita o Teu Filho, Senhor. Ministre sobre ele a paz, Senhor, de espírito, Senhor, que ele tanto necessita na alma dele. Que a partir de hoje ele possa repensar as suas atitudes, Senhor, os seus pensamentos. Ele possa rever, Senhor, os seus caminhos, Senhor, para onde é que os seus caminhos, suas escolhas estão lhe levando, Jesus. Mas eu te peço, Senhor, visita cada um nessa noite. Teu filho, tua filha. Fortalece, dá graça. E nos ensina, Senhor, a andar segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Perdoa os nossos pecados, perdoa nossas falhas, porque falhamos no agir, no pensar, no falar. Somos falhos, mas em Ti somos mais do que vencedores. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe poderosamente. E até o próximo momento da palavra. Amém?